Este é o primeiro vídeo sobre o transtorno de pânico. Um dos transtornos da ansiedade que mais tem crescido nos dias atuais em função das pressões e exigências da vida pós-moderna. Os aspectos essenciais do transtorno de pânico são ataques recorrentes de ansiedade grave que não estão restritos a qualquer situação ou conjunto de circunstâncias em particular e que são imprevisíveis. O surto abrupto pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Os ataques de pânico geralmente duram apenas alguns minutos, ainda que às vezes sejam mais prolongados. A frequência e o curso do transtorno são muito variáveis. Uma pessoa em um ataque de pânico frequentemente experimenta um medo crescente e sintomas provocados pelo sistema nervoso autônomo, gerando um desejo incontrolável de sair da situação na qual se encontra a qualquer custo. Se isso ocorre numa situação específica dentro de um ônibus ou no meio de uma multidão, a pessoa pode evitar essa situação em outra ocasião. De maneira similar, ataques de pânico constantes e imprevisíveis produzem medo de ficar sozinho ou ir a lugares públicos. Um ataque de pânico, com frequência, é seguido por um medo persistente de ter outro ataque, e a qualquer manifestação dos sintomas de ansiedade, a pessoa começa a ter medo de perder o controle de sua ansiedade, e o medo de ter medo acaba gerando outros ataques de pânico. Para se diagnosticar o transtorno de pânico, é preciso observar alguns critérios importantes. Critério A: ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. Primeiro, palpitações, coração acelerado, taquicardia. 2. Sudorese. 3. Tremores ou abalos. 4. Sensações de falta de ar ou sufocamento. 5. Sensações de asfixia. 6. Dor ou desconforto torácico. 7. Náusea ou desconforto abdominal. 8. Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio. 9. Calafrios ou ondas de calor. 10. Parestesias, anestesia ou sensações de formigamento. 11. Desrealização, sensações de irrealidade ou despersonalização, sensação de estar distanciado de si mesmo. A desrealização é a alteração da sensação de realidade do mundo exterior, sendo preservada a sensação a respeito de si mesmo. Já a despersonalização é a alteração da sensação a respeito de si próprio. Contudo, ambas podem acontecer simultaneamente. 12. Medo de perder o controle ou enlouquecer. E 13. Medo de morrer. Assim como em outros transtornos de ansiedade, os sintomas dominantes variam de pessoa para pessoa. Podem ser vistos sintomas específicos da cultura, por exemplo, tinido, dor na nuca, cefaleia, gritos ou choro incontrolável. Esses sintomas não devem contar como um dos 4 sintomas exigidos. Critério B: pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma ou de ambas as seguintes características. Primeiro, apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências, por exemplo, perder o controle, ter um ataque cardíaco, enlouquecer. 2.
uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionada aos ataques. Por exemplo, comportamentos que têm por finalidade evitar ter ataques de pânico, como a esquiva de exercício ou situações desconhecidas. Critério C. A perturbação não é consequência dos efeitos psicológicos de uma substância, por exemplo, droga de abuso, medicamento ou de outra condição médica, por exemplo, hipertiroidismo ou doenças cardiopulmonares. Critério D. A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Por exemplo, os ataques de pânico não ocorrem apenas em resposta a situações sociais temidas, como no transtorno de ansiedade social. Em resposta a objetos ou situações fóbicas circunscritas, como na fobia específica. Em resposta a obsessões, como no transtorno obsessivo-compulsivo, em resposta à evocação de eventos traumáticos, como no transtorno de estresse pós-traumático, ou em resposta à separação de figuras de apego, como no transtorno de ansiedade de separação. Neste vídeo falamos que, primeiro, os transtornos de pânico são ataques recorrentes de ansiedade grave que não estão restritos a qualquer situação ou conjunto de circunstâncias em particular e que são imprevisíveis. 2. O surto abrupto de ansiedade pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. 3. Os ataques de pânico geralmente duram apenas alguns minutos, ainda que às vezes sejam mais prolongados. 4. Um ataque de pânico com frequência é seguido por um medo persistente de ter outro ataque. 5. A qualquer manifestação dos sintomas de ansiedade, a pessoa começa a ter medo de perder o controle de sua ansiedade e o medo de ter medo acaba gerando outros ataques de pânico. 6. Para ser considerado um ataque de pânico, a pessoa tem que sentir 4 ou mais dos 13 sintomas do transtorno de ansiedade já descritos neste vídeo. 7. Após os ataques de pânico, a pessoa precisa demonstrar apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências. 8. Após os ataques de pânico, a pessoa precisa experimentar uma mudança significativa no comportamento relacionada aos ataques. 9. A perturbação não pode ser consequência dos efeitos psicológicos de uma substância ou de outra condição médica. E 10. A perturbação não pode ser mais bem explicada por outro transtorno mental.